Fala, galerinha! Vamos lá, então? Mais uma aula do canal Matemática Sem Erro. O nosso tema, função do primeiro grau. Nessa aula, nós vamos trabalhar com função linear e função constante. Função afim, tem uma outra aula já gravadinha lá para vocês com dois modos de resolução da função afim com toda a explicação. Então, vamos lá relembrar o que é uma função. Função eu posso escrever f de x igual a x mais b. Até circulei o a, porque o a é a constante angular, ela sempre vai estar multiplicando o x. E o b é a constante ou coeficiente linear, então ela está sozinho. Então, o a, coeficiente angular, o b, coeficiente linear. Eu posso também escrever o f de x como sendo y. Percebam que eu só mudo a nomenclatura do f de x. Por quê? Porque sempre o y vai estar em função do meu valor de x. Então, vocês podem encontrar esses dois tipos de exercício e o modo de fazer é com função. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Função linear. A função linear, ela tem o a diferente de zero e o b igual a zero. No caso da função afim, tanto a quanto b era diferente de zero, mas nós já mudamos. Então, função linear, a diferente de zero. Então, a ou ele é positivo ou ele é negativo, mas ele não é zero. O b, ele obrigatoriamente é zero na função linear. Aqui no meu primeiro exemplo, f de x igual a 3x. Então, a é o coeficiente angular, ele sempre multiplica o x, então a é 3. Nossa função não continua, então o b é zero. Coloquei a caixinha de possibilidades. Para f de x, no caso, nós estamos chutando valores para x. Que valor? O valor que você quiser, tá bom? Eu vou colocar o que eu sempre estou usando, que é o 0, 1 e o 2. Então, vou aqui substituir o meu valor de x na minha função. Eu já coloquei aqui o y, porque o resultado que eu consegui nessa coluna é meu valor de y. Então, vamos lá. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 0. 3 vezes o 0. 3 vezes 0 é 0. Nessa terceira coluna é o par ordenado, que é o que a gente precisa para construir o nosso gráfico. Então, o que é o par ordenado? É sempre primeiro o x, depois o y. Quem é o x? É o 0. Então, quando o x é 0, quem que vai ser o y? Também é 0. Por isso que é o y em função do x. Vou para o próximo. Agora, meu x já é 1. Então, 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, vamos pensar. Então, quando o x é 1, o meu y ele será 3. Agora, eu estou com x valendo 2. Percebam que o 3 é da função, eu não posso misturar, não posso trocar, tá bom? 3 vezes 2 é 6. Então, quando o meu x é 2, o meu y ele será 6. Então, fiz o meu par ordenado, preciso me orientar com o gráfico. Só lembrando que o gráfico ele é de acordo com os valores que vocês chutarem aqui. Esse é o gráfico de acordo com os meus chutes, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? Nos orientar com régua, sempre o x na horizontal, o y na vertical. Nesse encontro, aqui eu tenho o par ordenado 0, 0, que é a nossa origem. Então, ó, para o lado direito do x é positivo, do lado esquerdo é o x negativo. De cima, do meio para cima é o y positivo, do meio para baixo o y é negativo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai brincar de jogo de ligue. Então, o que eu tenho que olhar? Meu par ordenado. Meu par ordenado, meu primeiro par é 0 no x, 0 no y. O par ordenado 0, 0, ele é exatamente na origem. Então, aqui eu tenho meu par ordenado 0, 0. Eu não andei nem para o lado do x e nem para o lado do y. Meu segundo par ordenado é 1 no x, 3 no y. Então, vamos lá fazer o jogo de ligue. 1 no x, 3 no y. Então, eu vou subir até a marcação y3, vou virar a régua, vou chegar até na marcação. Então, aqui, o que nós temos? 1 no x, 3 no y. Posso inverter? Não pode, tá bom? Aí é que tá a preocupação de se fazer um bom par ordenado. Par ordenado 2 no x, 6 no y. Então, ó, 2 no x, 6 no y. Vamos até lá em cima agora. Aqui eu vou marcar, eu marco meu par ordenado no encontro.
Então, aqui eu tenho 2 no x, 6 no y. Se alguém vai falar assim, mas eu posso inverter, fazer o 6 no x e o 2 no y. Mas aí, ó, o 6 estaria aqui na frente do x, aí eu ia ligar aqui no y. Perceba que fica realmente diferente. Fica, na verdade, errado. Então, ó, eu preciso ligar agora a minha reta, que representa a minha função no gráfico. Então, o que eu faço? Pega a régua, tenta orientar a régua aí, ó. Ela precisa cercar os 3 pontinhos que vocês fizeram, tá bom? Ela fez isso, ela cercou os 3 pontos, vocês vão passar a reta. Só lembrando que é o seguinte, se vocês chutarem algum valor e esse valor ficar para fora, precisa se orientar um pouquinho melhor, que às vezes o valor aí tá errado, tá bom? Então, ó, percebam que eu tenho uma reta, a função do primeiro grau é uma reta, passa pela minha origem, passa aqui no 0, 0. Função linear, ela tem que cortar aqui a origem de vocês, que é o 0, 0. E para saber se é crescente ou decrescente, o meu A é positivo, é maior do que 0, então minha função ela é crescente. Vamos fazer mais um exemplo. Tenho f de x igual a menos 2x. Vou continuar chutando os valores que eu já estou acostumada, que é o 0, o 1 e o 2. Então, no lugar do x, agora eu vou colocar o 0. Menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Não é porque é o sinal de negativo, então é 0 e 0. Quando o meu x é 0, o meu y também é 0. Agora, eu vou chutar 1. Então, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 é positivo. Então, na multiplicação, menos com mais é menos. Então, quando eu tiver 1 no x, para essa função, eu tenho menos 2 no y. Vou chutar o 2. Então, menos 2 que multiplica 2 positivo. Olha, eu já aumentando o meu ponto aí. Já ia sair um gráfico errado. Então, menos 2 que multiplica 2. Então, vai dar 4. Multiplicação, menos com mais é menos. Então, quem é o meu ponto? Quando eu tenho 2 positivos no x, eu tenho menos 4 no y. Vamos lá de novo, fazer os nossos par ordenado aqui. Eu tenho 0, 0, ó 0, 0 na origem. Por que eu não fiz o y positivo? Porque eu não tenho o y positivo, né? Então, eu não fiz nada também no x negativo, porque eu também não tenho. Lembra que o gráfico a gente faz em função dos nossos chutes que nós demos aqui na parte de cima. Então, aqui, ó, meu primeiro ponto, que é a origem 0, 0. Meu próximo ponto, 1 no x menos 2 no y. Então, vamos lá, pega a régua. 1 no x menos 2 no y. Aqui eu tenho esse segundo par ordenado, que é o 1 no x menos 2 no y. Vou para o terceiro par ordenado, 2 no x menos 4 no y. Então, deixa eu me orientar aqui. Então, menos 2 no x, perdão, menos 4 no y. No encontro, vocês marcam o par ordenado. Então, 2 e menos 4. Feito todos os pontos, ligar os par ordenado, se orienta a régua nos pontos que vocês fizeram. Quem tiver feito 2 pontos, tem 2 pontos para ligar, 4 pontos e assim por diante. Lembra que se vocês fizerem 5 pares ordenados, a reta tem que passar pelos 5 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Fiz todos os chutes da minha função, achei o par ordenado, fiz o gráfico. O que falta pensar que o professor vai pedir para você classificar se é crescente ou decrescente? Como aqui, ó, vou olhar aqui no meu A. O meu A é negativo, é menos 2, então ele é menor do que 0. Então, a minha função, ela é decrescente. Só lembrando, ó, crescente e decrescente. Se nós olharmos da esquerda para a direita, vocês irão perceber o sentido diferente aí da reta dessa função para classificar como crescente ou decrescente. Função constante, galerinha, e a mais tranquilinha de todas as funções, porém, não menos importante. Função constante é quando A é igual a 0. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos um f de x que vai ser igual a 0, que vai multiplicar o x, mais um b. Então, aqui, ó, se eu colocar, aqui eu tenho o A valendo 0 e o b igual a 2. Quando vocês tiverem apenas valores
para a sua constante linear, que é o b, vou montar o gráfico para conseguir explicar, mas o que eu vou fazer? O resultado dessa função é uma reta paralela ao eixo x. Então, tem que ter o mesmo assim, ó, paralela ao eixo x. Mas ela vai estar onde? Exatamente, ó, aonde é o meu valor do b. Meu valor do b é 2? Ah, é 2. Então, ó, a reta da minha função, eu vou vir aqui no 2, no y, e ó, vou traçar a reta da minha função paralela ao eixo x. Por quê? Porque qualquer valor que eu chutar para x vai dar sempre o 2, tá bom? Por quê? Porque, ó, aqui é 0. 0 vezes 1, 0. 0 mais 2, 2. 0 vezes 1, 0. 0 mais 2, 2. Então, sempre vai dar os pontos aí que ficam numa reta paralela. Vamos testar mais um. F de x igual a menos 3. Então, o a continua sendo 0. Agora está na parte negativa, não tem problema. Faça o gráfico de acordo com a sua função. Fiz a parte negativa do y, por quê? Porque quando o a é 0, que sobrou é o valor do b. É menos 3? É menos 3. Então, eu vou lá no menos 3 e vou traçar uma reta paralela ao eixo x. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro aí para vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!